Então tá aí, ó. Está sendo gravada a aula. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Eduardo? Então, o que que acontece? Está sendo gravada a aula, tá? Eu espero que transcorra tudo na medida do possível de maneira razoável, né? Como eu falei, eu não estou usando meu notebook principal. Meu notebook deu um problema ontem e eu não estou conseguindo acessá-lo, tá? Mas, enfim, eu estou com todo o material aqui, o que está previsto para a gente ver hoje, tá? Então, na aula passada, a gente começou a ver corrente alternada. Introdução à corrente alternada. Então, basicamente, nós vimos, né? Eu não vou passar os slides todos aqui porque não faz sentido, tá, pessoal? Mas nós vimos, só dando uma passada aqui em alguns pontos, que a corrente alternada tem esse nome porque a corrente ela alterna no sentido dentro do circuito. Ela alterna entre positivo, semiciclo positivo e semiciclo negativo. Deixa eu pegar uma figura aqui para representar isso aí para a gente. Então tá aí, tá? Algumas definições importantes para a gente, tá? Aqui ele colocou o E minúsculo, tá vendo? Esse E aqui tá minúsculo. Significa que em cada instante de tempo esse E vai ter um determinado valor. Ora ele vai no valor máximo, vem a zero, depois ele volta no valor mínimo, vai a zero, e aí ele alterna, tá? Essa é uma onda aí, é uma onda periódica, significa que ela se repete no tempo, tá? Então, ele sai do zero, está a metade do semiciclo, depois ele volta. Depois ele começa outro ciclo. Então, quando a gente fala ciclo, são esses percursos, né? Que ele vai no máximo, volta no zero e volta. Seria, a partir do momento que a onda começa a se repetir, a gente diz que ele completou um ciclo, tá? Então, por exemplo, não só no sinal sinoidal, mas poderia ser um sinal quadrado, ó. Aqui eu estou com o sinal sinoidal na primeira tela. Eu vou desligar aqui meu WhatsApp, tá, pessoal? Porque senão ficar pitando aqui, se alguém chamar aí, vocês me chamam aí, por favor, no microfone, tá? Porque eu fico com o grupo aberto, mas como não tem como isolar os demais participantes, né? Aí o pessoal fica mandando mensagem. Bom, aqui, por exemplo, eu estou com um sinal quadrado. Esse sinal quadrado na letra B, ele é um sinal alternado também. Ele vai no positivo e vai no negativo. Inclusive, a gente pode ter um sinal elétrico com essa representação da letra B, tá? E nós temos na letra C o que a gente chama de dente de serra, tá? Ele sobe no valor máximo, desce para o valor mínimo e volta. E depois ele se repete. Então, o V aqui é a tensão, o valor de V está em minúsculo, e o T aqui, o eixo vertical, é tempo, né? A variável independente aqui é o tempo, tá? A gente chama de corrente ou tensão alternada, pessoal, porque ele vai variar no valor máximo e valor mínimo, tá certo? No máximo e no mínimo aí. Bom, então vimos as vantagens, né? Aqui tem um valor máximo, valor de pico. Quando a gente fala valor de pico, é o máximo valor que a tensão pode chegar, tá? Uma curiosidade, pessoal. Quando a gente fala que a tensão da rede elétrica da CEMIG, a tensão residencial, tem 127 volts, esse não é o valor de pico, tá? Não é o máximo valor da onda. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Não é o máximo valor. Para você descobrir qual é o valor máximo da onda de pico, você pega esse valor de 127 e multiplica por raiz de 2. Raiz de 2 vai dar 179,6. Tá certo? Então, se eu estivesse representando isso aí na onda da CEMIG, ó, esse valor máximo estaria dando em volta de 179,6 volts. E o valor RMS, que é esse valor dividido por raiz de 2, tá? Aí, se você pegar esse 179,6 dividido por raiz de 2, vai dar 127, tá? 127 volts. Se você multiplicar 127 por raiz de 3, 127 por raiz de 3, vai dar 220 volts. Tá? Depois a gente vai ver, quando a gente estiver trabalhando com duas fases, quando eu falo 127, é colocar a ponta do multímetro numa fase
e a outra é a minha referência, é o neutro. Tá certo? É o neutro. Mas se eu estiver trabalhando com duas fases, no sistema trifásico, por exemplo, no sistema trifásico eu tenho 3 fios que são fase e tem um fio de referência que é o neutro, tá? Então, se eu pegar o multímetro entre fase, duas fases, você vai pegar esse 127 e multiplicar por raiz de 3, que ele vai te dar o valor fase. Aí vai dar o 220. As residências nossa, ora é 127, quando é monofásico, ora é 220, né? Quando é fase. Ele te entrega nas duas pontas. Se você pegar aquela chavinha de teste, nos dois buraquinhos a luz vai acender, porque ele vai falar que tem fase, tá certo? No monofásico, só um buraquinho lá da tomada que vai acender. Vai ser uma fase só, tá certo? Bom, então, valor de pico aí é o máximo valor que essa onda pode ter, né? Quando a gente fala um ciclo, quando a gente sai de um determinado ponto e volta nesse mesmo ponto, nós completamos um ciclo, tá? Quando a gente fala que a rede elétrica da CEMIG tem 60 Hz, pessoal, significa que em um segundo eu tenho 60 ciclos, em um segundo. Então, eu tenho 60 ondas senoides dessa aqui, ó, dentro de um segundo. Se você tiver um equipamento igual um osciloscópio, por exemplo, você vai visualizar 60 ciclos, tá certo? Aqui o ciclo ele pode começar, aqui, por exemplo, nessa letra B, ele começou do valor máximo, foi lá no pico negativo e voltou no valor máximo. Aí ele completou um ciclo aí. É mais fácil da gente visualizar igual está na letra C. Ele saiu do zero, foi no valor máximo, depois ele voltou no valor, foi no menor e depois voltou no valor zero. Tá certo? Bom, aí eu vou parar aqui alguns pontos mais relevantes para a gente. O período, essa letra A aí, ó. O período, eu estou usando esse Office 365, eu estou abrindo ele online, tá? Não estou abrindo ele local na minha máquina. Então, tem algumas coisas aqui que eu não sei direito como é que faz. Por exemplo, visualizar os slides, tá? Então, se estiver pequeno aí, vocês me avisam que aí ele é totalmente diferente. Então, tem um jeito diferente de usá-lo aí, eu tive que usar ele de última hora. Ah, não, que apareceu. Então, deixa eu parar lá naquele ponto que eu estava. Os slides nós já vimos, né? Então, estou parando só nos principais pontos aí. Então, foi isso aí que eu acabei de mostrar para vocês. Quando eu falar tensão de pico, é o valor máximo. Pico a pico, pessoal, é o máximo menos o mínimo, tá? Então, pico a pico aqui, por exemplo, se eu pegar 180 menos 180, o valor, se isso aí fosse uma rede monofásica, o valor de pico dá aproximadamente 180. O valor RMS dá 127. Então, o valor pico a pico dá o 180 menos 180. Vai dar em torno de 360. Tá certo? Aí ele completou o ciclo completo. O E máximo aqui é o valor máximo aí que está dentro da onda. Bom, então, eu estava falando do ciclo. Aqui, esse sinal aqui da letra A tem um ciclo dentro de um segundo. Como a frequência é o número de ciclos por segundo, pessoal, a frequência desse primeiro sinal aí, ó, é 1 Hz, tá? A unidade é Hz. Então, é um ciclo em um segundo. Esse segundo, a letra B aqui, ó, ele já colocou dentro de um segundo 2 ciclos. 2 não, 3, 2,5. Olha lá, ele foi no máximo, voltou. Depois ele foi no máximo, voltou. Depois ele colocou meio ciclo. Tá certo? Então tem 2 ciclos e meio. Então a frequência então é 2 Hz e meio. Se você dividir 2 Hz e meio, 1 dividido por 2 Hz e meio, 1 dividido por 2,5, vai dar 0,4. Que esse período aqui, ó, 0,4 segundo. Tá certo? Na letra C, nessa terceira figura, eu tenho 2 ciclos em um segundo. Então, a frequência é 2 Hz. Então, se eu dividir 1 dividido por 2, vai dar 0,5 segundo, que é o período. Tá? A unidade, então, é Hertz, um ciclo por segundo, né, dessa primeira.
A frequência mais comum na América é 60 Hz, aqui no Brasil, tá? Porém, na América Latina, né, tem alguns países que é 50 Hz, por exemplo, Estados Unidos, na Europa. Então, quando a gente fala que a frequência tem 50 Hz, se eu fosse desenhar aí no papel, eu tenho 60 senoides, se for no Brasil, 60 senoides numa janela de 1 segundo. Se for na Europa, eu tenho 50 Hz, 50 senoides num segundo. Essa fórmula aqui é uma fórmula muito importante. Frequência em minúsculo é igual a 1 sobre t. Esse t é tempo, tá? Mas a gente usa o t em maiúsculo porque esse tempo é um tempo especial. É exatamente um período, o tempo que dura um ciclo. Exatamente. Então, na primeira figura, esse período é 1 segundo. Na segunda figura, o período deu 0,4 segundo. E na terceira figura, o período de um ciclo é 0,5 segundo. Tá certo? Um ciclo, então, é isso aí. Bom, a senoide, né? A senoide, pessoal, a gente vai construir aqui circuitos que têm resistores e capacitores, né? Então, ele está dizendo o seguinte, que a senoide, quando você aplicar uma senoide, uma tensão senoidal, que é a tensão dentro de um circuito que tenha resistor, indutor ou capacitor, nesses elementos, a tensão vai continuar sempre com uma forma de uma senoide, tá? O resistor, ele vai ter uma senoide perfeita, o indutor e o capacitor também. O indutor e o capacitor, ele vai proporcionar um efeito de fazer um atraso da tensão com relação à corrente. Mais para frente eu vou mostrar isso, tá? O resistor não causa esse efeito. Quando você aplica uma tensão num circuito puramente resistivo, o que é um circuito puramente resistivo? É um circuito que tem uma bateria que está alimentando um resistor, por exemplo. Aí a tensão em cima desse resistor vai ter uma queda de tensão e vai ter uma corrente em cima desse resistor. Os dois vão ter uma forma de onda senoidal, tá? Em fase. Em fase quer dizer onde é o zero de um, vai acontecer o zero do outro. O indutor, não. O indutor, ele causa um atraso na corrente de 90 graus. A forma de onda vai ser uma forma de onda senoidal perfeita, só que ele vai causar um atraso. E o capacitor, ele vai fazer o contrário, ele vai adiantar a corrente em 90 graus, tá? Bom, nessa figura aqui, ele só fatiou os tempos aqui em frações de π sobre 4. Então, olha lá. π sobre 4, ele deu tensão, corrente, né? Tensão e corrente está com a mesma amplitude aqui. Então, ele colocou π sobre 4, o dobro de π sobre 4 é π sobre 2. Depois 3π sobre 4, depois vem π. Depois ele voltou aqui em 2π, tá? Bom, tem um negócio que a gente chama, pessoal, de frequência angular. O que é a frequência angular? A senoide, né, pode ser obtida a partir de projeções de um vetor, um fasor, girando com movimento circular uniforme em torno de um ponto fixo. A velocidade de rotação do vetor, velocidade angular é dada. O ômega, a velocidade angular, é o ângulo que você percorre, aí pode ser dado em graus ou radiano, num determinado instante de tempo. Então, o ômega aqui ele deu, né? Aqui nessa figura, essa letra A aqui, eu tenho um eixo aqui que ele está com 0 graus. Na medida que esse eixo começa a girar, ele vai girando alfa, aí eu vou começando a desenhar a senoide no tempo, um gráfico no tempo. Então, na hora que ele completa 90 graus, ó, o seno de 0 é 0, o seno de 90 é 1. Então, ele foi no valor máximo. Depois ele começa a partir para o lado de 180, aí quando ele chega em 180, o seno é 0. Por isso que a senoide deu 0. Depois ele parte em direção a 270. Então, o seno de 270 é menos 1. Então, ele foi na extremidade negativa, né? Depois ele volta, ele chega à origem, né? Quando ele chega à origem, eu completei a senoide completa. Esse eixo aqui, tá, pessoal? Na hora que eu instalar aqui meu software aqui da mesa digital, eu vou ilustrar melhor isso aqui, tá? Porque está muito pequeno. Então, por que a gente chama de velocidade angular? É esse eixo girando aqui nesse círculo. Isso aqui é um fasor, a gente chama de notação fasorial, tá? E essa senoide aqui no tempo
é porque na hora que vai passando o tempo, vai desenhando esse gráfico que é a senoide da tensão. É uma maneira de visualizar aqui, tá? Então, na notação trigonométrica, a senoide seria essa senoide aqui, né, que a gente está acostumado com ela, e na notação fasorial seria esse eixo. Aí eu vou descrever a notação fasorial, que é o comprimento desse eixo e o ângulo que ele está fazendo com a horizontal, tá? O ômega é porque é uma velocidade angular, tá? Esse ômega, essa frequência aqui, então, essa frequência é o tempo que gastou para dar uma revolução completa, tá? Esse tempo completo aí. Então, a expressão geral para tensão ocorrente é essa aí, ó. Expressão matemática geral para uma forma de onda sinoidal. É a m seno de alfa, ou a m seno de ômega t. O alfa seria o ângulo, né? O ômega t seria a velocidade angular, é o ângulo no tempo, naquele tempo. O valor máximo, então, do sinal, valor mínimo, aí ele completa 0, π, ele vai no máximo, π. Depois ele vem em 270, depois ele volta em 360, tá? Essa metade onde ele é 1 aqui é 90 graus. Então, 0, 90 graus, 180. 270, 2π. Se for em graus, é 0, 90 graus, 180, 270, 360. Se for em radiano, seria 0, π sobre 2, π, né? 3π, 2π sobre 270 vai dar quanto mesmo? Peraí, desculpa, 0 π sobre 2, 2 vezes π sobre 2, 3 vezes π sobre 2, né? E 2π. Aí ele completou ali a revolução completa. Bom, uma outra maneira, você pode colocar aqui a tensão máxima, mas você pode colocar a notação também do valor RMS. Só que se você usar tensão RMS, aí tem que usar corrente com valor RMS também, senão suas contas vão dar errado. Então, as grandezas aí que a gente normalmente utiliza, né? É a corrente elétrica, tensão elétrica e potência. Tá certo? Então, são esses valores aí que nós vimos na aula passada. Bom, quando a gente fala relação de fase, pessoal, o que é a fase? No instante tempo zero, imagina o seguinte: o ideal dessa senoide é que no instante tempo zero, essa linha, essa ponta aqui estivesse também no zero, tá? Só que imagina o seguinte: você está no ponto, no instante tempo zero. Se isso aqui fosse um ônibus, o ônibus já passou, né? A frente do ônibus já passou. Então você está atrasado com relação ao ônibus, ou seja, o ônibus está adiantado, tá certo? Então, se a forma de onda for deslocada para a direita ou esquerda da origem, a gente diz que há um deslocamento de fase. O θ, então, é o valor desse deslocamento, ou em graus ou em radiano. Por questões históricas, fica mais fácil do aluno entender quando a gente fala em graus. Mas quando ele não falar nada, ele colocar o número, essa notação está em radiano. Porque se ele não colocar a bolinha do símbolo graus lá, é porque o número está em radiano. Tá certo? Bom, essa senoide, então, pessoal, ela está adiantada. Ela está adiantada de um ângulo θ. Então, aqui, ó, esse θ, então, eu vou dizer o seguinte: esse θ, para ele voltar para a origem, ele teria um valor negativo, tá? Então, eu vou fazer que o AM é seno de ômega t menos θ. Só que como θ eu tenho que diminuir, ele está com a defasagem aqui negativa, o valor dele está para o lado negativo do tempo. Quando eu jogar ômega t menos esse θ, vai dar um sinal maior, mais. Tá? Então, quando eu falar seno de ômega t e apareceu mais, é porque o sinal está adiantado. Tá? Se eu colocar que é seno de ômega t menos 30, quer dizer que a defasagem está positiva, está para o lado positivo do alfa. Tá certo? Então, tem que ficar atento a isso aí. Se a curva intercepta o eixo à esquerda da origem, aí você vai ver um sinal mais aqui, ó. Por quê? Porque o θ está no lado negativo lá, ó. O θ aqui, em relação ao tempo,
Em relação ao eixo vertical, o θ está negativo, tá? Então, esse sinal aqui vai ficar positivo. Se a curva intercepta o eixo horizontal à direita da origem, aí você vai visualizar um sinal negativo aí. Tá certo? Porque o θ vai ser positivo. Que aí o θ vai estar para o lado direito. Aí seria o... Então, aqui ele está dizendo quanto que o sinal está adiantado. Está adiantado de um ângulo θ. Se tivesse para a direita, ele falaria assim, o quanto que esse sinal está atrasado. Ele vai estar atrasado de um ângulo θ positivo. Aí quando você jogar aqui, ó, a expressão, a primeira expressão, está me dizendo que o θ está com valor negativo, ou seja, o sinal está adiantado. E nessa segunda expressão, θ tá, aqui a expressão está com valor negativo. Então quer dizer que o θ está com valor positivo. Ou seja, o sinal está atrasado com relação ao eixo vertical. Então aqui a gente fez um teste aí com essas figuras, né? Então tem uma figura pontilhada preta e tem uma figura pontilhada azul. Com relação à origem, pessoal, o sinal pontilhado em preto ele está em fase. Com relação à origem, ele está em fase. O ângulo dele com a origem é 0 graus. Tá certo? Por outro lado, o sinal azul, ele está adiantado de 90 graus. Por isso que apareceu menos π sobre 2. Ó. Ele está adiantado de 90 graus. Então, quem que está adiantado com relação a quem? O azul. Tá? Os termos atrasado e adiantado são utilizados para indicar diferenças de fase entre duas formas de ondas senoidais de mesma frequência. A curva do cosseno está adiantada de 90 graus em relação à do seno, ou a curva do seno está atrasada de 90 graus em relação à do cosseno. A diferença de fase entre as duas formas de onda é de 90 graus. Então, o azul aí é o cosseno e o pontilhado preto é a curva do seno. Dúvidas aí, pessoal? Então, ele deu dois sinais de mesma frequência. Aí, uma coisa que você tem que observar aí. O pico da tensão é 10. O valor máximo, porque esse seno aí vai variar de menos 1 a 1. Tá? Então, esse sinal de tensão vai ter um pico que vai variar entre 10 e menos 10. A corrente tem um valor máximo aí de 5. O seno aí vai variar de menos 1 a 1. Então, a corrente vai variar de 5, menos 5 a 5. Bom, ele está perguntando com relação à fase, quem está adiantado e quem está atrasado, né? Bom, fazendo aí de cabeça, pessoal, nesse primeiro seno V aí, ó, a fórmula diz que é Vm seno de ômega t menos θ, tá? Vn seno de ômega t menos. Só que quando ele fez o menos, deu mais 30. Então, ou seja, esse sinal ele está com a ponta, né, com a origem à esquerda do eixo vertical, de 30 graus. Então, ele está adiantado 30 graus. Quando eu fizer a mesma coisa com o I, né, o I vai ser ômega t menos 70. Então, essa corrente aí está adiantada de 70 graus. Ela está na frente do V. Tá certo? Então, quer dizer que o V está atrasado de 40 graus do I. Visualizando graficamente, ó, o gráfico de V está atrasado de 40 graus com relação à corrente I. Quem faz esse efeito aí de atraso aí, pessoal, o adiantamento, é um indutor ou um capacitor, tá? Uma outra maneira, então, a gente pode dizer também que a corrente está adiantada de 40 graus com relação à tensão. A diferença de fase entre os dois sinais é 40 graus. Agora, se a gente for falar a fase com relação à origem, a gente tem que dizer que a tensão está adiantado de 30 graus e a corrente está adiantado de 70 graus. Tá certo? Então, olha lá, I está adiantada de 40 graus em relação a V, ou V está atrasada de 40 graus em relação a I. Bom, aí tem alguns exercícios aqui que ele colocou.
Depois, na hora que tiver no intervalo, vocês tentam, queria que vocês refizessem esses aí, tá certo? Desenhassem esses gráficos e para bater os valores aí para ver se está certo ou errado. Com o sinal negativo, né? Colocou umas maneiras aí de. Quando você coloca esse sinal negativo aí, inverte o sinal, né? Ele fica de cabeça para baixo, tá? E aí depois vocês podem brincar com isso aí. Bom, a potência. Valor eficaz, desculpe. É o valor CA necessário para fornecer a mesma potência de uma corrente contínua. O que acontece, pessoal? Você tem um chuveiro elétrico da sua casa. O chuveiro elétrico, ele fornece uma potência, tá certo? Então, o chuveiro elétrico está lá. Vamos imaginar que ele seja 5.000 watts. 5.000 watts. Então, a potência, a tensão que você está colocando, alimentando o chuveiro, é 127 volts RMS. Só que esse 127 volts é um valor alternado. Alternado, tá? Se você pegasse uma bateria de corrente contínua para alimentar esse circuito, esse ferro elétrico, esse chuveiro, desculpe, você precisaria de uma potência, de uma tensão, que seria raiz de 2 menor que esse valor CA. Raiz de 2. A relação entre os dois de tensão CA e tensão contínua está para uma relação raiz de 2. Tá? Então, o valor RMS do valor de pico 180, se você dividir por raiz de 2, você tem um valor que é 127 volts. Quer dizer que se você colocar uma bateria de 127 volts nesse chuveiro, vai dissipar a mesma potência que uma tensão de pico de 179,6. Tá certo? Então, a tensão contínua vai precisar de uma amplitude menor para dissipar aquela mesma potência que você está colocando lá no seu circuito CA e CC. Professor, uma dúvida. Sim. Você comentou que a corrente, quando é 127, ela é alternada. Quer dizer que esse valor de 127, ele não é fixo? Ele pode ir para 130, 140, ou depois em 110? Isso aqui gera queda de tensão, ou mais ou menos a ideia? Não, eu falei para você que na rede elétrica a tensão é senoidal, na rede elétrica, tá? Mas o valor RMS que o multímetro, que o aparelho vai te mostrar, é 127 volts. O pico dele, da senoide, é 127 vezes raiz de 2, que dá quase 180, tá certo? Agora, nada impede que você tenha uma bateria de 127 volts também, contínuo. A tensão contínua quer dizer que ele vai ficar só no valor constante, ele não vai alternar entre mais e menos. Entendi. Queda de tensão. Oi? A corrente é uma senoide, então ela tem um pico que é 127. Não, não. Na corrente alternada, o valor RMS dela é 127. Atenção, multiplica 127 vezes raiz de 2. Tá. Vai dar 179,6. Então, se você pegar um osciloscópio, o pico da tensão vai ser 179,6. Só que ele te mostra o valor RMS. O valor RMS é o valor de pico dividido por raiz de 2. Tá. Mas a tensão continua sendo alternado. A forma de onda é alternada. Sim, a dúvida é sobre isso. Se a tensão é alternada, vai ter momento que a tensão vai ser fraca e a tensão vai ser forte. Não mais ou menos essa ideia? Tem. Quando eu estiver mostrando para você que o gráfico, potência não é tensão vezes corrente? Sim. Vai ter uma hora que a potência, num resistor, a tensão e a corrente estão em fase. Quando a tensão estiver no valor de pico máximo, a corrente vai ter um valor máximo. Só que vai ter uma hora que eles vão cair e vai para zero. Nesse momento, a potência vai ser zero. Então, tem um determinado momento que num sistema monofásico a potência é zero. E tem um determinado momento que essa potência vai ter um valor máximo, que é a hora que a corrente e a tensão estiver alinhado, tá? Na hora que os dois estiverem alinhadinhos, que essa potência vai ser máximo. No próximo slide eu vou mostrar isso aí. Sim, estou Tá? comentando porque só para entender, por exemplo, um chuveiro, por que ele não queima? Porque já que a tensão que é alternada, perdão, já que a corrente é alternada,
e ele fica ligado direto, vamos dizer assim, ou qualquer dispositivo eletrônico, Certo. por que que não desliga? Ou então por que que não queima? É porque essa corrente, essa tensão, ela fica, ela vai dissipar a energia por efeito Joule. Aquela resistência ali, ela é feita para suportar essa corrente. O resistor que está lá, na verdade, o chuveiro, ele é um fio enrolado, ele é uma resistência elétrica. Se você passar uma corrente acima do que aquela resistência suportar, ela vai queimar. Tá bom. Se você pegar um chuveiro de 127, ligar ele em 220, ele vai queimar. Ele é um resistor lá dentro, ele é um fio. Ele é feito de maneira, ele é dimensionado para ele suportar o valor daquela corrente. Então, 5.000. 5.000 dividido por 127, ó. Olha o valor da corrente aí, ó. 40 amperes. Então, quando você passa essa corrente naquele fio do chuveiro, ele foi feito, dimensionado para suportar essa corrente de 40 amperes. Só que essa corrente, a potência vai ser dissipada por efeito Joule. Ele vai esquentar o fio e o fio vai esquentar a água. Como ele faz isso várias vezes por segundo, tá? Você não vai nem perceber. A água está mantendo sempre numa temperatura constante. Uma lâmpada. A lâmpada ela é de 60 Hz. Ela pisca, aquelas lâmpadas antigas, ela pisca 60 vezes por segundo. Só que ela pisca tão rápido que você não consegue ver. Ah, tá. Então realmente oscila, só que a gente não percebe. Entendi. Você não consegue ver, porque ela está piscando muito rápido. Imagina o seguinte, imagina que você está numa bicicleta. Você dá uma pedalada máximo, que é o ponto que o pedal está lá em cima. Tem uma hora que você não vai colocar esforço nenhum, mas como ele já está com uma dinâmica ali de rotação, ele mantém o pedal girando. Ele vai manter esse pedal girando, Entendi, professor. tá? Então, na corrente monofásica, a gente chama que a potência ela tem uma característica pulsatória. Uma coisa Entendi. que na tensão trifásica não tem. A tensão trifásica são três formas de ondas senoidais e elas estão defasadas de 120 graus entre elas. A corrente e a tensão estão sempre em fase. Então a potência tem uma dinâmica constante. No tempo, sempre vai ter uma potência. No caso da monofásica, não. Obrigado, professor. Nada. Então, olha só. Bom, mas vou terminar essa parte aqui, tá? Então, aqui é só para ele chegar à conclusão, nós vimos isso aqui na aula passada, que a tensão, esse ICC aqui, ó, uma tensão RMS contínua vai ser a tensão máximo, valor RMS, dividido por raiz de 2. Vai dar um valor aproximadamente 0,70, 0,7. Então, uma corrente CA equivale a 0,7 vezes a sua amplitude de pico, tá certo? Então, se você tivesse uma bateria de corrente contínua, essa bateria, para gerar o mesmo trabalho aí na sua casa no chuveiro, realizar o mesmo trabalho e aquecer a água, ela poderia ser de exatamente 127 volts, tá? Sendo de corrente alternada, o pico dela vai ser 127 vezes 0,7. Então, se você multiplicar 127 aí vezes 0,7, vai dar um valor, desculpa, 127 dividido por 127 dividido por 0,7. Aí vai dar o valor de pico, 180 aproximadamente. Bom, então a relação é raiz de 2. Ó. Se for tensão, a tensão é RMS. Quando você fala tensão, qual é o valor? Um ciclo completo de uma senoide, pessoal, como eu falei, eu estou sem a minha mesa digital aqui, eu não consigo fazer esses pontos aqui. Mas imagine que nesse ciclo completo eu tenho vários pontos nessa senoide. Imagine que nessa senoide completa eu tenho 256 pontos, tá? 256 pontos. Então eu tenho uma parte do ciclo que é positivo, e eu tenho uma parte do ciclo que é negativo. Então, quando a gente fala o valor médio da tensão, eu vou somar a área positiva mais a área negativa e dividir por 2. Então, o valor médio da tensão da senoide vai dar zero. Se for a corrente, é a mesma coisa, o valor médio vai dar zero. Porque ele dissipa uma potência quando ele está
no ciclo positivo e ele dissipa uma potência quando está no semiciclo negativo, tá? Mas, quando a gente vai calcular o valor RMS, imagina um ciclo aí na sua cabeça no espaço, uma senoide completa. Coloca 256 pontinhos em cima dessa 256 instantes de tempo que eu vou pegar o valor dessa senoide. Se eu pegar cada ponto desse, o valor dele, elevar ao quadrado, quando eu pego o ponto, cada pontinho eleva ao quadrado, na hora que ele está no semiciclo positivo, o valor é positivo, continua positivo. Na hora que ele está no semiciclo negativo, o valor está negativo, quando você eleva ao quadrado, fica positivo. Tá? Então, na hora que eu pegar todos esses pontos, elevar ao quadrado, somar, dividir, fazer uma média desses valores, dividir por 256 e calcular a raiz quadrada desse valor, é o valor RMS. R vem de root, mean, square. Então, ó, vou digitar aqui porque eu estou sem o software da root. Então, ó, RMS significa root, mean, square. Valor quadrado médio. Quadrado médio esse root é de raiz. Então, como eu falei, se você tiver uma senoide perfeita, aí você vai pegar... bom, mais para frente vai ter um slide que vai mostrar isso aí. Então, dado um valor de pico, você quer saber qual é o valor RMS. Pega o valor de pico e divide por raiz de 2. Ah, eu tenho um valor RMS, quero saber qual é o valor de pico. Aí é o contrário. Então, o que o multímetro, tá, pessoal? O voltímetro ele te mostra... O voltímetro, ó, mostra o valor RMS da tensão. Por quê? Porque ele mostra um número. Ele te mostra um número. Então, esse valor aqui é um número. Valor RMS é um número. Como é que eu conseguiria ver esse sinal gráfico, a tensão graficamente? Para visualizar o gráfico, eu teria que usar um osciloscópio. Porque o osciloscópio ele vai te mostrar o sinal gráfico no tempo. Não sei se vocês fizeram alguma prática dessa lá na física, né? Tem uma prática lá que o professor ele mostra isso. Então, para visualizar o gráfico, teria que usar um osciloscópio. Aí, nesse osciloscópio aqui, ó, o valor máximo, o pico máximo, o V máximo lá da tensão, ó, seria igual ao 127. O sinal de igual nesse notebook não está funcionando. Uma tecla que está estragada. Bom, é igual a 127 vezes raiz de 2. Aqui, ó. Raiz aqui, tá, pessoal? Vou colocar raiz de 2. Quando você multiplicar esse valor aí, ó, vai dar igual a 100. Se você quiser um valor exato mesmo, você coloca 127 vezes raiz de 2. Vai dar um número aí, ó. 179,6. Igual a 179,6. 179,6. Se você arredondar para 180, né? Ah, não, é mais ou menos 180. Vamos arredondar. Arredondando para 180 volts. Aí o V é maiúsculo. Aí, na hora que você for fazer o contrário, o pico é 180. O pico negativo é menos 180. Tá certo? Aí,
a rede elétrica ela dá pequenas oscilações, tá? Esse valor aí ele não fica exatamente 180. Quando você liga uma carga muito pesada na rede elétrica, por exemplo, um motor elétrico, é igual o carro. Você acelera, ele está parado, ele vai dar né? Você vai precisar de mais rotação. Então, se eu preciso de corrente para ligar um motor e esse motor drena muita corrente, essa tensão ela vai diminuir um pouco. Mas depois que esse motor partiu, aí ela volta e estabiliza em 180. Tá certo? Então, o osciloscópio então ele vai te mostrar 180 volts. Se fosse a corrente elétrica, seria um amperímetro. Para mostrar corrente, seria um amperímetro. Então, tá aí. Bom, então aqui terminou, tá, pessoal? 8h20 agora. Foi mais para dar uma geral aí com vocês. Agora eu vou pedir um favor para vocês aí. Eu preciso realmente instalar o software aqui da minha mesa digital. Eu não lembro o nome de cabeça, então eu vou precisar gastar uns 10 minutos aqui fazendo uma pesquisa. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Eu passei para vocês, ó, lá na lista 2, nós vamos fazer uma parte da lista, que é a parte de circuito magnético, que é lei de Lenz, tá? Mas, por enquanto, eu quero que vocês gastem um tempo aí, ó, façam no caderno de vocês, formas de ondas senoidais. Isso aqui, ó, forma de ondas senoidais. Capítulo 3. Então, eu quero que vocês gastem um tempo aí, ó, que aí nós vamos tirar dúvida aqui, tá certo? Como eu falei, eu estou passando um aperto aqui, que eu estou sem meu notebook original. Então, ó, fazer os exercícios. Capítulo 13. Formas de onda senoidais. O link é esse, né? Tá lá na lista. Então, eu vou contar aqui, pessoal, 8h22. Eu vou deixar vocês trabalhando nessa lista em um tempo, tá? Vou dar meia hora, uns 30 minutos, porque a lista ela é composta de duas partes. Ela é composta da parte que é o link do livro, que é o link do livro, né? Que é o capítulo 13 e o capítulo 14. Aí vamos julgar aqui que vocês vão gastar uns 15 a 20 minutos aí no capítulo 13. O capítulo 14 é o próximo tópico. E aí eu queria que vocês tentassem fazer já esse exercício aí da parte 2. Isso aqui tem a ver com a lei de Lenz e lei de Faraday. Aí eu vou resolver uns dois com vocês daqui a pouco, tá? Aí eu vou pedir aí para vocês 8h23. Vou deixar gravando aqui, tá, pessoal? Vamos chutar aqui 30 minutos, 9 horas. 9 horas, até as 9, para vocês trabalharem nessa lista aí. Bom que vocês já vão mexendo com ela, tá? E aí, quem tiver adiantado, então, pode fazer o que julgar necessário com o tempo aí que já investiu na lista, tá? E aí, daqui a pouquinho, 9 horas, eu retorno aqui com vocês, beleza? Eu vou parar aqui o compartilhamento da minha tela, porque eu vou precisar fazer uma pesquisa aqui, tá? Porque o software eu não lembro de cabeça. Então, às 9 horas. 9 horas a gente retorna aí.
Pessoal, estou retornando aqui então. Acabei de instalar o software aqui, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Essa parte ela é bem tranquila, mas como eu falei, né, eu precisava parar aqui para ter esse software aqui da minha mesa digital, só que eu não sabia, eu não lembrava o nome. Então, eu tive que acionar o Jonathan. O Jonathan é ex-aluno da automação, e aí ele também usa esse software, né? Então, esse Smooth Drawway. Eu não lembrava o nome desse software de jeito nenhum. Bom, então, pessoal, eu vou. Posso começar aqui? Nós combinamos 9 horas, tudo beleza aí? Tranquilo, professor. Beleza. Então, vocês viram lá que a parte é bem tranquila, tá? Mas não foi nem muito meu plano, não, mas foi um plano B, vamos pensar assim, tá? Porque, como eu falei, meu notebook está aqui do lado. Vou ter que ir lá em Ouro Preto para ver se eu consigo dar um jeito nele. Bom, então tá aí, né? O que ele está perguntando para vocês, na lista 2. A lista 2, tá, pessoal? Ela tem uma parte aí que é uma parte que é mais tranquila, né? Que é essa parte que eu pedi para vocês fazerem. E tem a parte que é uma interpretação sobre lei de Lenz e lei de Faraday, que ela é um pouquinho mais enjoada. Então, tá aqui o link do livro. Tá aí o link do livro, né? Eu vou abrir ele aqui. Vou fazer com vocês aqui, que são poucos exercícios. Mesmo porque o tempo que eu programei aqui. Então, capítulo 13, formas de onda alternada, tá? Bom, primeiro exercício aí, ele está pedindo para calcular o período, né, de uma forma de onda periódica. Então, isso é muito importante, tá? Você pode calcular o período quando a onda é periódica. Se não for periódica, não tem conceito de período, não. Falou que a frequência é 5,9. Então, período, pessoal, a frequência é 1 sobre T. Ele quer que você calcule o período, o T maiúsculo. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui F, então, é 1 sobre T, que implica que T é 1 sobre F, tá? Então, o valor que ele deu para vocês lá foi que o sinal tem frequência 5,9. 5,9. Então, é 1 sobre 5,9. É 1 dividido por 5,9 Hz. Então, isso aqui vai dar, se você fizer na conta na sua calculadora, aí vai dar 1 dividido por 5,9. Bom, esse valor deu 0,169. 0,169. 1 sobre Hertz. 1 sobre Hertz é segundo, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 169 segundos. É 0,169 segundos. Passando para milissegundos, então 0,669 segundos. Né? Se a gente passando para milissegundos, vai dar 0,169, multiplica por 1000, divide por 1000. Então, esse que está multiplicando por 1000 aqui, ó, vai dar 169. E esse 10 a menos 3 vai passar para cima. Milissegundos, tá? Então, a resposta lá, 169,5, né?
Eu arredondei aqui, mas é 169,5. Tem um 5 aqui, ó. Então, 0,5 milissegundos. Então, a resposta é a primeira opção. Bom, aqui que a gente já vai fazendo e já vai olhando a resposta. Calcule a frequência de uma forma de onda que se repete, cujo período é 33,33. Então, T é 33,33 mili. Então, 1 sobre 33,33 ESP menos 3, 33 menos 3, deu 30 Hz, né? Primeira opção aqui. Primeira opção, então. Acho que tá tudo certo, hein, né, pessoal? Meu microfone tá ligado, a câmera tá ligado. Eu vou fechar aqui meu WhatsApp, porque ele fica pitando aqui, não tem como eu desligar esse negócio. Aí tem mensagem tudo quanto é lado. Aí só Deus sabe, né? O que pode aparecer aí. Bom, aqui o nosso... Converta 265 graus para radiano. Isso é tranquilo também, né? Você multiplica por π, 2π divide por 360. Então, fazer aqui, tá, pessoal? Então, as ilustrações aqui eu vou fazer o padrão que a gente está acostumado. Isso, mas não posso reclamar, não, porque é o que está tendo, né? Então, ilustração. CAT 124. Isso é encontro 5, se eu não me engano. Depois eu confiro lá, tá? 6. Então, 1. Ilustração 1.png. Salvar. Tá. Então, o outro lá, ele está dizendo que converta 265 graus para radiano. Então, você pode colocar 180 graus equivale a π. Ele está querendo, então, 265 vai equivaler a x. Então, x vai ser igual a 265 vezes π, radiano, dividido por 180 graus. Aqui é graus, aqui é graus. Então, multiplica por vezes π, dividido por 365. Então, deu 2,28. Aproximadamente, tá? 2,28. Vai, deu um trem errado aí. 2,3. 265, vamos ver se ele fez por 265 vezes 2 vezes π dividido por 360. 4,62. Eu fiz um negócio errado aqui, né? 463. A resposta certa é esse 463 aqui. O que eu fiz errado aqui? Deixa eu voltar aqui, tá, pessoal? ,360 graus equivale a 2π. 360 graus equivale a 2π radiano. 265 graus equivale a quanto? Fiz alguma conta errada aí, né? Então, o x aqui vai ser igual a 265 vezes 2π radiano dividido por 360 graus. Na hora de fazer na calculadora, eu devo ter feito errado.
Então, 265 vezes 2 vezes π dividido por 360. Então, deu 4,62. 4,625 radiano. Então, esse 4,65 radiando aí, tá? Então, o mais próximo aqui, esse 4,63. Esses sites aí tem que dar um desconto para eles, tá? Mas é 4,63, arredondando aí. Calcule a velocidade angular de uma forma de onda com período 2,5. Bom, aqui é o Professor, seguinte, tá, pessoal? O que professor, acontece? Opa, sim. essa questão do radiano, se você marcar essa resposta, o site vai falar que tá errado, viu? Porque, Ah, é? porque ele considera 46,3 radiano, não 4,63. Ah, é? É, mas a resposta... Bom, esse site aí, na verdade, essas traduções de livro, o pessoal coloca as respostas aí, mas eu fiz aqui, o meu deu 4,63. O seu deu qual? O seu deu qual? O meu deu um valor muito diferente, mas eu coloquei 4,63 próximo, né? Ah, Arredondando. tá. Mas Certo. aí eu fui marcar e gerar correção, disse que o meu estava errado, eu perdi ponto e fala que a resposta certa é 46,3. Ah, não é Foi o que eu, Buck. foi o que eu reclamei lá no grupo do WhatsApp, assim, comentando com eu não acho que eu cheguei a enviar, não. Por exemplo, ele não considera potência de décimo nem casa decimal. Ah, tem erro, então. É porque Tem muito erro. esse vírgula aqui, na verdade, é o seguinte. Isso aí é o site que está configurado errado. Porque, para nós, o divisor, o separador de decimal, para nós é vírgula. Então, ele está considerando que esse vírgula aí é milhar. Pode ser isso, então. Pode ser isso. Vamos ver se... Enfim. é, Bom, na hora que a gente tiver... Isso aí é a configuração do site, tá? Que está dando problema aí. Aqui ele está falando na velocidade angular, de uma forma de onda com período 2,5. Aqui é um ponto importante, tá, pessoal? Que aqui é o ômega, né? Velocidade angular aqui, o ômega. Aqui, ó, o fasor é o seguinte, ó. Você tem aqui um círculo, e esse camarada aqui, ele vai... Na hora que ele está nesse ponto aqui, se tiver um pincel aqui, o que vai acontecer? Nesse ponto, ele está aqui, ó. Na hora que ele estiver nesse ponto de cima, ele está nesse ponto máximo. Então, a notação aqui do lado esquerdo, na medida que ele vai mexendo aqui, ele vai circulando, ó, aqui ele está com ângulo de 45 graus. Aqui ele está com ângulo de 90. Então, aqui ele está no ponto máximo. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Tá? E na hora que ele vai girando aqui para o lado aqui completo, na hora que ele estiver em 180, ele vai voltar para o zero. Ele está nesse ponto aqui. Aí ele vem em direção a 270, 270 ele vai estar no valor mínimo. Tá? E aí, quando ele voltar para zero de novo, aí isso aqui é a velocidade angular, ômega, tá? E aí esse ômega está associado, aqui eu tenho um período, tem um período T aqui. Esse período T está associado com a frequência dessa onda, tá? Só que você não pode falar que essa frequência aqui é igual a esse ômega aqui de cima, ó, porque aqui ele está numa velocidade angular, ele percorre 2π radiano em um segundo. Então, o ômega aqui, ó, é 2π F. A relação é essa. Ômega é igual a 2πf. Os dois estão relacionados dessa maneira aqui, ó. Frequência, tá? Que é igual a 2π sobre t. Ele percorre 2t. Se eu pegar esse comprimento dessa circunferência aqui, ó, dá 2π. Ele vai percorrer isso 2π, né, no tempo que é o tempo para completar um ciclo completo. Um ciclo. Porque na hora que ele percorre 2π, aí ele fez um ciclo completo do sinal. Então a relação é 2π a distância dividido pelo tempo, t maiúsculo, que é um tempo especial que seria esse período. Tá certo? Então, voltando lá na nossa fórmula, os valores, calcule a velocidade angular,
O período é 2,5 segundos. Então, T, 2,5 segundos. Ele quer que você calcule a velocidade angular. Então, ele tem que explicitar que é a velocidade angular. Se ele falar frequência, é F. Então, ômega é igual a 2πf, que vai ser igual a 2π. O F é 1 sobre o período, T. Então, isso vai ser 2π dividido por 2,5 segundos, que vai ser, então, seguindo a mesma lógica lá da resposta anterior, vai estar errada a resposta, né? 2 vezes π dividido por 2,5. Então, aqui ele deu 2,5 radiano por segundo. 2,5 radiano por segundo. Então, se eu procurar lá na resposta, 2,51, né? Bom, vou fazer aí, usando os conceitos, depois a gente bate as respostas aí. Calcule a velocidade angular de uma forma de onda com frequência, então é só jogar na fórmula também. Foi dada a frequência, 415. Então, 415, esse aqui é o exercício número 5. Frequência F igual a 415 Hz, tá? Hertz. E quer que você calcule o ômega, 2πf. Então, vai ser igual a 2π vezes 415. Aqui tem um radiano, né? Se eu fosse colocar na fórmula aqui tudo certinho, 2π radiano vezes 415 Hertz. Como Hertz é 1 sobre segundo, então vai dar 2π vezes 415. Isso vai dar 2.607,5. 2.607,5 radiano por segundo. Então, ele colocou em forma de K, né? 2,61. Fez o arredondamento para 2,61. Esse arredondamento dele não está muito lá com aquele rigor lá da turma do DEFIS, não, né? Mas, enfim. Vamos colocar aqui seguindo a radiano por segundo. E por último, calcule a frequência de uma onda senoidal tendo velocidade angular igual a 5.000. Então, se a gente fizer na calculadora, vai dar 5.000 dividido por 2 vezes π. Então, vai dar 796 aproximadamente. Então, pessoal, esse livro aí é mais para fazer um treino aí rápido aí, tá? Para lembrar das fórmulas. Então, tá aí o capítulo, né? Se eu confirmar, então tem lá a resposta que estava errada, né? A 2 também ele marcou como errada. Não, é engraçado, ele deu a resposta certa, ó. Na resposta que você falou lá que tinha calculado. Bateu com a minha resposta aqui. Só a 2 que deu errado. Então, olha lá. Ah, tá. Acho que eu errei foi nesse milissegundo aqui, ó. Calcule a frequência de uma forma de onda que se repete, cujo período é 33,33. Então, isso aqui é 1 dividido por 33,33 ESP menos 3. Ah, não, tá certo. A minha resposta deu 30. Eu que marquei errado. Isso aqui é 30. 30 Hz. Na hora que eu fiz na calculadora deu 30, só que eu marquei 3. Então, aqui a resposta do site está batendo com os cálculos que eu fiz aqui. Tá certo? Mas aqui, pessoal, vocês não precisam enviar para mim por e-mail, não. Porque quando chega lá para mim, não tem o nome do aluno. Então, realmente, vocês têm que dar um print em PDF aí da resposta e anexar lá na resposta de vocês, tá? Então, tá aí. Essa aí é a parte 1 da lista. Bom, a parte 2, eu vou deixar para fazer ela daqui a pouco. Eu vou só explicar aqui com o meu quadro, né?
essa questão da potência. Aproveitar que aquela hora eu estava sem o quadro. Então, vou fazer uma figura aqui, tá certo? Nessa figura, tem tensão e corrente, tá? Isso aqui é V, minúsculo, V de T. V em função do T. A corrente vai estar num valor menor. Quando os dois estão batendo exatamente do jeito que eu estou desenhando aqui, pessoal, a gente diz que os dois estão em fase. E dessa maneira, como a potência aqui é positiva, aqui é positivo, a potência é um vezes o outro, então tem esse ponto aqui que a potência vai ser zero. Nesse outro ponto aqui, ó, negativo com negativo vai dar uma potência positiva. Então, faz de conta que esse sinal aí está todo perfeito, tá? Menos com menos, a potência aqui vai dar sempre uma área positiva. Então, por isso que a gente diz que a potência aqui no circuito puramente resistivo, toda vai ser dissipada por efeito Joule, tá? Vocês vão ver que no indutor acontece um pequeno deslocamento, aí tem um determinado momento aqui que não vai ter potência, não existe potência negativa. A gente diz que o circuito ele devolve essa potência para a rede elétrica. Quando tem um indutor e que tem um capacitor, eles são elementos armazenadores de energia. Tá? Eles armazenam energia. Eles não realizam trabalho por efeito Joule. Tá? Então, aqui seria a tensão, né? É tensão aqui embaixo, corrente aqui embaixo, e a potência sempre essa área de cima aqui, ó. Tem uma outra figura que você vai estar melhor, tá? Então, no circuito puramente resistivo, essa área aqui vai ser dissipada em forma de calor. Mas tem um ponto aqui que a potência vai ser zero. Não vai ter potência. A corrente vai ser nula e a tensão vai ser nula. Só que ele está numa dinâmica aqui de uma velocidade de 60 vezes por segundo, a gente não percebe isso. Tá certo? Não vai perceber esse efeito aí. Bom, então, agora, nós vamos começar uma unidade aqui. Eu vou começar a unidade, tá, pessoal? Aí depois a gente vai... É 9h30 agora. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou fechar aqui essa unidade. Acabou que eu fiquei pesquisando o software aqui e não deu uma parada, tá? Então, é 9h23 agora. Eu vou dar uma parada de uns 15 minutos, uns 15, 20 minutos, tá? Vocês também ficarem aí trabalhando, fazendo os exercícios. Aí eu vou combinar com vocês a gente voltar 9h40. Aliás, 25, 30, 40, isso 9h40, que eu preciso dar uma ida ao banheiro aqui, dar uma descansada. E aí, na sequência, nós vamos ver o próximo assunto, que são os dispositivos, né, básicos e o circuito de corrente alternada, que aí eu vou explicar os fenômenos para vocês de indutor e capacitor, tá? E aí, assim que a gente terminar essa unidade, aí eu vou resolver com vocês essa parte 2 da lista. Essa parte 2 da lista aqui. Eu fiquei meio preocupado aí com a questão da aula, acordei mais cedo, né, mas não tinha conseguido instalar esse software. Então, agora eu fiz a instalação dele aqui, agora vai ficar mais tranquilo. E aí eu vou resolver parte dessa lista 2, da etapa 2 da lista, e aí nós vamos ver o que a gente chama de fasor, que é essa parte... dispositivos básicos, né, e circuito de corrente alternada, tá? Eu não vou dar uma parada aqui, então, é 9h25 agora, 9h40 eu estou de volta, tá certo? Até daqui a pouquinho.